o filme que vocês acabaram de ver é a filmagem de um espetáculo. E de um espetáculo de natureza muito especial, Portanto, é um espetáculo, não é uma peça de teatro, é uma composição, uma colagem de excertos de peças de teatro várias, algumas das quais a gente fez, inteiras, mas com um filme. No fundo, é uma prenda que o Joaquim e o Nuno nos fizeram, ou seja, eles pediram, não fomos nós que fomos ter com eles a pedir para filmar isto, foram eles que tiveram vontade de filmar. Depois ficaram um bocadinho atrapalhados porque não tinha a qualidade técnica que eles achavam que era bom que tivesse, na colagem dos planos uns aos outros e tal, e eu acho que nessas coisas é melhor ser um bocadinho menos radical na pureza da técnica do resultado, e que mais vale o gesto, a largueza do gesto. E, portanto, pedi-os não, vocês, por favor, montem o filme e deixem que fique pronto. Hoje tive uma alegria enorme, porque acho que valeu a pena, quer dizer, estava muito bem filmado, e acho que o que está naquele filme, para mim, é uma espécie de depoimento pessoal muito importante. Através daquela colagem, daqueles fragmentos de peças, está um bocadinho a história da minha vida, no sentido de reflexão através dos espetáculos sobre a relação entre a vida e a realidade, entre o teatro e a vida, e uma vontade e uma maneira de encarar o teatro como um instrumento de conhecimento e de maneira de aprofundar a relação com a vida e de dar um sentido diferente. Como? Sempre tornando a vida, sempre tornando o teatro não como uma imitação da realidade, mas como uma construção de jogos sucessivos artificiais que são metáforas da realidade. São maneiras de representar o pensamento sobre a realidade e não a imitação propriamente daquilo que a gente vê. Tenho, como minha opção pessoal em relação ao teatro, uma certa repulsa pelo teatro que quer ser fotográfico. As peças de teatro que agora já menos, mas que há uns anos estavam mais em voga possível, eram retratos da vida cotidiana do nosso tempo. Portanto, fui uma vez visitar os Estados Unidos e em visita técnica, digamos, oferecida pela própria Embaixada dos Estados Unidos, e vi um espetáculo que era apresentado como modelo em São Francisco, e que era de um grupo mais ou menos experimental, parecido com o Steppenwolf, ou seja, o grupo onde John Malkovich e muitos outros atores começaram a representar e que continuam a fazer para pouca gente espetáculos, e eles têm como uma das funções estrear peças de jovens realizadores, jovens autores. Essas peças, portanto, são apresentadas como uma espécie de teste, antes de depois terem um caminho mais comercial, mais vasto. E o que era aquilo? É, no fundo, o produto de uma técnica de escrever peças que se aprende, por exemplo, em Inglaterra, nas universidades, nos estudos teatrais, como é que se escreve uma peça de teatro. E então a fórmula é simplicíssima. É assim, escolhe-se uma situação da atualidade. Na peça que eu vi, aliás estava com o Luís Barreto, que vimos a situação da atualidade era o vestiário de uma equipa de beisebol ou de futebol. Portanto, o que a gente assistia era, nos treinos ou no espetáculo ou no próprio jogo, os jogadores a vestirem-se e a despirem-se e conversando sobre as suas próprias vidas entre eles. E depois, nas personagens, inventa-se uma personagem
de cada tipo. Portanto, havia o que tinha uma história de um marido divorciado, que vivia sozinho agora, não sei o quê, o outro que estava muito contente porque estava a casar, estava a ter o primeiro filho, o outro que era homossexual, o outro que era negro e que era não sei o quê, e acabava por ter uma espécie de retrato da sociedade que as pessoas reconheciam como uma espécie de visão clichê da realidade, que não representava realidade nenhuma, funcionava apenas como o espelho de uma visão absolutamente superficial e convencional da realidade. Só que o público gostava muito de ver aquilo que já conhecia, portanto, sem pensar. Portanto, era-lhe devolvido aquilo que ele já conhecia como retrato da realidade. A mim este teatro aborrece profundamente porque justamente não me traz nada de novo. Aquilo já eu sei, já estou farto de ver. Portanto, queria ver eram coisas diferentes e, sobretudo, que me fizessem pensar. Essa vontade de reflexão sobre o teatro é o que está neste filme, não, neste espetáculo, e está neste espetáculo que se chama Fim de Citação e não Citações, por exemplo, porque toda a vida ensinei peças de outros autores e neste espetáculo entrei dentro de uma zona em que, para além da citação, há um espaço que já é de afirmação pessoal, como se fosse do autor do próprio espetáculo. Um espaço que está entre a ideia original de cada autor e aquilo que a gente fez, é exatamente esse espaço da autoria. Depois, está ligado a muitas coisas muito pessoais. As pessoas que estão, os outros atores que me acompanham, são pessoas que pertencem à minha vida, que são muitos meus amigos, são meus companheiros, de certa maneira. Portanto, aquilo tem uma implicação muito forte. E quando o salto é feito permanentemente também para a componente religiosa, através, por exemplo, da representação da peça de Caldeirão, o Grande Teatro do Mundo, em que se faz originalmente também no texto já, digamos, a imagem do teatro funciona como metáfora, a imagem do autor da peça, metáfora de Deus, e toda a estrutura do teatro como se fosse a representação do mundo. Partindo daí, no fundo, a reflexão vai também para uma reflexão que já não deixa de ter a ver com o teatro e que passa a ter a ver com uma transcendência ou com uma explicação religiosa para a vida. Quando, no fundo, no fim, a gente põe o Agnus Dei da Missa da Coroação, para já é uma gravação que eu ouvi desde sempre durante toda a minha vida, e é um momento particularmente que me comove muito. Depois, no fundo, acaba por ser uma espécie de oração rezada pelo ator. Portanto, no fundo, o Agnus Dei, miserere nobis, o que está a dizer é que tem piedade de nós. A condição humana, a condição humana pretende-se que esteja representada na própria condição do ator, já na peça do Caldeirão. E, portanto, todo o teatro, no fundo, está a representar a condição humana. E, portanto, nesta representação da condição humana, existe uma atitude de quem está, digamos, em fim de percurso, que é uma atitude de pedido de absolvição, digamos, pelos erros cometidos, etc., e que eu assumo do ponto de vista religioso também. Portanto, há uma coisa muito, não tem absolutamente nada a ver com o teatro como é entendido, sobretudo agora, mais recentemente ainda, do que quando a gente fez aquilo. Portanto, talvez se perceba por este filme melhor, porque é que me repugna o teatro entendido como mercadoria, entendido como uma forma de viver superficialmente, de entreter as noites das pessoas. A gente investe no teatro, as pessoas que levam isso a sério, tudo. E a citação do Jouvet, que foi um grande ator que as pessoas podem ver, sobretudo nos filmes do Jean Renoir, a citação do Jouvet prova que não fui eu a única pessoa a pensar nisto. Muitas outras pessoas pensaram. O Jouvet, quando diz aquela
os homens condenados a viver, inventaram o teatro para explicar o mistério da existência humana, é exatamente uma coisa que coincide com a minha maneira de sentir e com aquilo que eu gostaria que tivesse, deu sentido a passar toda a vida dedicada a esta profissão. Sim, pronto, acho que eu tenho de dizer mais ou menos isto. Há uma coisa que hoje também foi muito comovente para mim, porque já não vi o filme há muito tempo, que é a cumplicidade que existe entre os diferentes pessoas em cena. Coisas como as coisas que a Sofia faz, por exemplo, são inimagináveis se não houvesse essa cumplicidade. A Sofia não tem lá papel nenhum que lhe diga o que é que ela há de fazer. Aquilo é a criação dela baseada na cumplicidade do assunto que se está a pôr em cena. O Diniz, quando diz o poema que a mãe dele escreveu, nota-se na própria relação pessoal entre o Diniz e o poema que está a dizer uma coisa que é única. Quer dizer, nenhum outro ator podia fazer aquilo. Eu explico melhor o que é esse poema. Esse poema foi um poema que apareceu póstumamente porque o Manuel João Gomes, depois da Luísa morrer, resolveu publicá-lo e que não estava publicado quando a Luísa morreu, e foi um poema que a Luísa escreveu, copiando, pondo como epígrafe uma frase que eu tinha escrito no programa da Grande Paz, do Eduardo Monte, que a Luísa tinha ido ver já muito doente. A Luísa, quando viu a Grande Paz, ficou sentada, era um espetáculo que durava 4 horas, não é? E muito à semelhança do Shakespeare e à semelhança do Hamlet, com um grande papel para a Alda Rodrigues, que ainda por cima, que representa uma mulher que vai estabelecendo um enorme percurso, que estava doente do coração e que resolveu esconder que estava doente do coração e do perigo que corria e para representar o papel. Representou o papel e uns meses depois, quando já estava a fazer outra peça, teve um derrame interno do coração da aorta e morreu instantaneamente. Muito provavelmente por causa do esforço que despendeu a fazer o papel da Grande Paz. A Luísa, quando viu esse espetáculo, não saiu da sala no fim das 4 horas e ficou a chorar, como o João Gomes, dentro no sítio onde estava, na plateia. E depois escreveu este poema com a epígrafe do texto que eu tinha escrito para o programa, portanto, é referência àquilo que ela tinha sentido naquela vez. Isto, para mim, portanto, é uma emoção gigantesca. O momento em que o Diniz aparece por trás daqueles espelhos a dizer o poema da mãe. O poema da mãe não se refere só ao teatro, e essa ambiguidade, dessa polissemia, digamos, de tudo o que é apresentado aqui, também hoje gostei muito de ver, porque a propósito, diz o supremo ator e não sei o quê, mas o ator é qualquer pessoa, portanto, recuperando no próprio poema a metáfora do Caldeirão quando escreve o grande teatro do mundo. Portanto, e quando eu digo na epígrafe que ela aproveitou, o fogo há de consumir-nos a todos ao mesmo tempo, atores e público, é exatamente no mesmo sentido. Portanto, só para explicar que o filme representa para mim uma espécie não é de autoelogio, é de elogio à arte ao que é a arte de representar e aquilo de dedicar a vida a fazer uma representação, a uma investigação sobre o que é a vida humana. E qualquer ator que é mais sério, acho que percebe que é isso que tem que fazer. Se quiser estar a representar a vida, aquilo que ele terá, a consideração ou o amor que ele terá à própria vida, aparecerá com certeza na maneira como está a representar. Muitas vezes as pessoas não entendem porque é que eu me revolto, por exemplo, contra a representação da televisão e o abastardamento do trabalho do ator que existe nas novelas, nas séries de televisão, nas Brancos com Açúcar, coisas desse género. Eu revolto-me porque acho que é uma humilhação da própria natureza do trabalho do ator. É não perceber
que o seu trabalho é um trabalho, de facto, de amor à vida, e a vida é uma coisa muito importante, portanto, muito importante e que tem que ser prezada como um tesouro, não é como se não podemos prestar-nos a fazer caricaturas permanentes da existência humana. Os textos, os gestos, os cenários, as situações que são retratadas nessas coisas de televisão são todos clichês esvaziados de qualquer conteúdo e que correspondem a um abastardamento e a um aviltamento da condição humana, em meu entender. E acho que o ator tem que pensar nisso. Se tem que fazer isso para sobreviver, tem que fazê-lo com consciência do que é que está a fazer. E eu, isso agora relacionando também com o cinema, que estamos numa coisa de cinema, a minha atitude e o meu regozijo por fazer um cinema de autor tem a ver também com isso. Tem a ver com, no fundo, com a mesma coisa. No cinema põe-se exatamente o mesmo problema, não é? Portanto, que o cinema seja uma representação da vida é de uma maneira ainda mais complicada, se calhar, que o teatro, porque pode filmar mesmo coisas que estão fora da sala. E é morto na altura em que está, já as pessoas já não estão na altura em que as pessoas o veem. Mas pronto, basicamente é isto. Os que acompanharam o teatro, o trajeto da cronocópia, sabem que, coincidente com este filme, passei a partir desta altura a fazer muitos espetáculos que deixaram de ser peças de teatro e passaram a ser colagens ou arranjos, digamos, de contextos escritos por outras pessoas que eu queria dar um sentido e, portanto, com uma mensagem, de certa maneira, que queria passar para o lado do espectador. O encontro com o Joaquim e com o Nuno dá-se, no fundo, neste campo também. Eles sentiram, quando eu estava a ver o espetáculo, estavam a ver uma coisa que para mim era muito muito importante e tocava em pontos fundamentais da vida. É paralelo àquilo que o Joaquim depois faz quando faz o seu filme sobre a sua própria doença e sobre o seu próprio tratamento. Quer dizer, é igual, é paralelo, quer dizer, há a mesma respeito pelo ofício em relação à existência humana e ao que se está a jogar de essencial naquilo na nossa maneira de estar no mundo. E, portanto, senti-me companheiro deles e eles companheiros meus nessa mesma atitude. Por alguma razão eles foram levados a querer filmar isto, quando normalmente não gostam nada de ir ao teatro. E, portanto, foi uma lança em África de eles resolverem filmar isto. Mas também gosto muito porque significa que eles não têm nenhuma vaidade, ou não se levam muito a sério na ideia de serem realizadores de cinema. São realizadores de cinema, como podem fazer o som, como podem cuidar do terreno que têm, como podem tratar dos bichos com quem vivem quando estão doentes. Quer dizer, não há hierarquia nenhuma nos diferentes campos da vida e na parte artística também não. Portanto, fazem um filme que é onde se colocam na situação de quem filma o que outra pessoa fez, como fazem o filme mais pessoal do mundo, como por exemplo, e agora lembra-te que é um filme pessoalíssimo. O filme que logo à noite a seguir a gente pode ver é também uma coisa que tem a ver com mesmo uma ordem de ideias, porque... Mas eu depois já explico a outra parte. Só não, antes de irmos embora, não sei se alguém quer fazer alguma pergunta em relação ao filme que acabamos de ver. Depois às 9h15 vamos começar Sim, vamos fazer um pequeno intervalo e começaremos na próxima sessão. Vamos fazer ao contrário, fazemos primeiro uma conversa com o Luís Miguel e com o José Tolentino Mendonça, que já está aqui connosco, e depois iremos o filme a seguir.
Bem, Só-se um bocadinho, provavelmente é uma questão meramente técnica, seja com as legendas. As legendas naquelas línguas todas. Isso, não te ouvi. As legendas. As legendas, isso foi assim, o filme não tinha legendas, mas é feito de textos de muitos autores. E acho pena que as pessoas não reconhecessem de que autor é que era cada bocado. Quando o filme passou pela primeira vez, foi, se não me engano, no Doc Lisboa. Portanto, era necessário, sendo num festival, que tivesse legendas em inglês. E conseguimos convencer, arranjámos um pretexto, uma maneira de convencer a direção do festival a aceitar as legendas na língua original, porque era muito esquisito estarmos a traduzir de línguas muito diferentes. Por exemplo, quando os espanhóis podiam perceber que se tratava de Lorca, os russos que se tratava de Chekhov, para adiante, e o público também perceber, e as legendas passavam a ter uma função significativa dentro do filme, que se fossem meras legendas em inglês não se percebia. E acho que o filme ganhou muito com essa inclusão das legendas, porque esse caráter de montagem percebe-se muito bem e é divertido, que seja, no fundo, muitas origens diferentes do que se está a pôr em cena. Foi uma ideia minha, de que me orgulho muito.